Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a um novo podcast da série Missionários Visionários da Igreja Amor Sem Limites, aqui de Buenos Aires. Bom, essa semana a gente vai comentar com vocês um pouquinho um tema que tem a ver com a cultura a que a gente está aqui em Buenos Aires. A gente veio para cá, já tem mais de 4 anos começar uma igreja local na capital. E a gente vai falar no dia de hoje um pouquinho sobre o cinema, teatro, literatura e música aqui na Argentina e, sobretudo, principalmente em Buenos Aires, né? Então, amor, conta um pouquinho sobre o cinema argentino. Cinema argentino é excelente. Se você tem chamado ou tem um coração para a Argentina, pode assistir um monte de filme, a começar por um que se chama Un Cuento Chino, que é um filme hilário, que mostra bem assim o coração, o jeitão de um portenho como é. Tem vários outros filmes bons, Luna de Avellaneda, Coração de León, que é um muito bom, de um cara que é anãozinho e mostra a identidade dele. Tem o Nueve Reinas, tem o que é mais famoso de todos do assassinato, El Secreto de Sus Ojos. Enfim, a Argentina produz muito cinema e os filmes, a gente particularmente gosta muito dos filmes argentinos, e é muito legal que o cinema argentino fala da Argentina, né? Ou seja, o cinema argentino sempre conta como é a realidade do portenho e do argentino. Então, você conhece muito a cultura deles através dos filmes que eles produzem. Existe uma diferença muito grande entre o cinema e a televisão. Por exemplo, a televisão já é uma coisa que parece ser bem mais falha, digamos assim. Mais fraquinha, assim, a TV. Primeiro que os noticiários se diz igual? Os jornais, eles passam a mesma notícia o dia inteiro. Então, assim, é um canal de jornal. Se você ligar a TV às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde ou às 8 da noite, ele tá rodando os mesmos anúncios do dia. Então é uma coisa meio esquisita, mas o cinema é excelente. Sim, na verdade, aqui em Buenos Aires, eu falo e eu não tenho problema em dizer isso. Eu acho, particularmente, que o cinema argentino é o melhor cinema do mundo. Você fala, ai, mas meu Deus, tem Hollywood. Acontece aqui o mesmo problema que acontece no Brasil. A gente cresce no Brasil vendo filme de fora. Então se acostuma com um gosto, com uma linguagem de cinema que é importado dos Estados Unidos. O qual é excelente, eu não estou falando mal dos filmes de Hollywood, são excelentes. Mas eu digo que o cinema da Argentina acho que é o melhor do mundo pela atuação e pelo roteiro. No Brasil acontece uma coisa meio bizarra, sei lá, tipo assim, a mulher vai no Big Brother Brasil, num programa tosco desse. Depois vai pousar na Playboy. E aí ela começa a namorar o diretor do programa, o diretor de um filme, um cineasta. E pronto, ela vira apresentadora de programa e com 2 meses ela virou, entre aspas, atriz. E ela tá no cinema, no Brasil, atuando, entre aspas. Não fala nem português direito, não fala nem muito idioma, não estudou teatro, não tem o menor carisma na frente de uma câmera, mas ela tá fazendo cinema. Isso aqui eu não vou te dizer que isso não acontece na Argentina, mas acontece bem menos, entendeu? Aqui existe uma cultura de teatro. No Brasil, apesar de ter um movimento muito forte de teatro, não é igual. Aqui em Buenos Aires tem muito, mas muito teatro. E os atores do cinema, eles estão ativos no teatro. Então, o nível de interpretação que os atores têm é um negócio absurdo, é muito bom, é muito bom. Mesmo o cara que não tá falando, vamos dizer que ele só tá sendo filmado, ele tá atuando. Não é assim, tipo, quem tá com a vez atua. O cara tá sendo filmado, ele tá atuando. Não interessa se ele tá falando ou se ele tá quieto. É muito bom o cinema daqui. Os filmes tem... Como é? El Carancho também é muito bom. Elefante Blanco. Nossa, tem um monte de filme da Argentina, cara, que é sensacional. Mas realmente, essa diferença de TV, você sente, né? A TV daqui é bem chinfrim. É bem chinfrim mesmo. Tipo, Gugu Liberato, assim, entendeu? Uma versão argentina. Tem essas coisas aqui. Mas enfim, a despeito do cinema ser muito bom e a TV ser meio fraquinha, o teatro ainda é muito vivo, né? Isso aqui do teatro no metrô, tem gente que faz teatro, na rua tem gente que faz teatro, é uma cultura que respira teatro. E é impressionante aqui em Buenos Aires como eles leem. Cara, no Brasil acontece, sei lá, tem um caminhoneiro que é analfabeto, que não sabe nem quem é o presidente do Brasil. Tô generalizando, né? Coitados dos caminhoneiros. Mas eu digo, acontece isso. Aqui não, aqui você pega táxi, aqui tem um caminhoneiro, os caras sabem de história, eles estudam história, eles leem muito, eles têm muito costume de ler. Imagine que Buenos Aires
2 anos depois da Revolução de Maio, Mariano Moreno, que foi um dos líderes da Revolução, teve a iniciativa de inaugurar a primeira biblioteca pública de Buenos Aires. E ele conseguiu eles conseguiram arrecadar, através de doações, 2.000 livros no primeiro mês. Você fala, mas 2.000 não é nada. Mas tenha em consideração que naquela época, Buenos Aires tinha 30 mil habitantes. De fato, eu acho, não quero falar errado pra vocês, mas eu acho que eu li uma vez que Buenos Aires é a maior cidade do mundo com livrarias por número de habitante. Então tem que ter realmente muita leitura e muito costume de ler para se sustentar no país. Eu não me lembro o número, mas assim, uma quantidade gigante de livrarias por habitante. As pessoas realmente leem. E é muito legal que o argentino lê muito sobre a Argentina. Ele lê muito sobre a política da Argentina, a história da Argentina, o cinema da Argentina, o teatro da Argentina. Tem canais de TV que são sobre a Argentina. Então eles realmente são super inteirados sobre a história e a cultura do país e leem um montão de outras coisas também. Mas é bem vivo essa questão aqui dos livros. E é engraçado, porque apesar da cultura ser uma cultura de ler bastante, você vai nas livrarias, Bíblia não tem. Tem que ser uma livraria evangélica, senão não tem. E só tem 2 livrarias evangélicas na cidade. Então, eu tô exagerando. Acho que tem mais, mas é pouca. Pequenas e tal. Não tem livro que você quer e tal. Mas digo, você vai num shopping, numa livraria conhecida, grande, não tem Bíblia. Outro dia eu fui numa e falei, cara, você tem Bíblia em inglês? O cara falou, não, porque eu queria dar pra um cara que começou a vir na igreja que fala inglês. Daí o cara, inclusive a gente tem que comprar. E o cara falou, não tem. Não tem Bíblia aqui na livraria. Falei, mas cara, como que não tem Bíblia? É o livro mais lido e vendido no mundo inteiro, né? O maior best-seller que tem. Então, apesar deles lerem muito, você vê a realidade espiritual da cidade, que Bíblia é quase, tipo assim, artigo de luxo. Você tem que caçar isso daí, né? E além de leitura também da literatura, que é muito forte aqui em Buenos Aires, o que também te ajuda a entender como missionário, que não é assim, você só prega e acabou. Você vai evangelizar um argentino, você tem que mostrar na Bíblia onde que tá, você tem que explicar na Bíblia onde que tá, né? É muito forte essa questão de ler em Buenos Aires, eles valorizam muito. E outra coisa que tem é música. Então tem uma coisa que é engraçada que acontece em Buenos Aires, que acontece o mesmo no Brasil. Por exemplo, brasileiro é muito rotulado que gosta de samba, tipo, pros estrangeiros, né? Tipo, a gente que é brasileiro fala, ok, tem gente que gosta de samba, mas assim, sei lá, teus amigos do trabalho, da faculdade, a maioria, na verdade, não é samba que gosta, escuta pop rock, escuta jazz, escuta blues, escuta outro tipo de música, né? Mas lá fora, no exterior, o Brasil ele é visto como, tipo, o país do samba. Brasileiro, você sabe sambar, você gosta de samba. E aqui acontece a mesma coisa com o tango. O cara fala, você é argentino? Então você gosta de tango. Na verdade, sim, tango Eu trabalhei em lugares que meus amigos faziam aula de tango. Gente um pouco mais velha, é um barato ver. Mas eu digo, além do tango, eles gostam de rock, eles gostam de ska, eles gostam de outros estilos musicais, além do tango. Não é só o tango. Aqui tem um estilo que eu particularmente não gosto, que é tipo cúmbia, que é como se fosse um vaneirão, assim, um forró, uma coisa, sei lá, uma mistura disso daí, né? Mas, na verdade, eles curtem muito mais cúmbia, na verdade, do que tango, né? Na verdade, tango tem uma estatística que fala 1 cada 4 argentinos gosta de tango. Então, tem outros gêneros musicais. Rock aqui é muito forte. Tem muitas bandas brasileiras que são conhecidas aqui. Eles curtem. Paralamas do Sucesso, vira e mexe, vem pra cá e toca junto com Fito Paz, que é também daqui. Então, assim, tem muitas. Eles admiram muito a música do Brasil também, eles gostam. E também é muito comum aqui você ver muitos músicos na rua, muitos músicos no Subit, que é o metrô, muitos músicos, às vezes, até dentro do ônibus, nos trens, nos restaurantes. Então, eles param e começam a tocar, e muitas vezes são músicos muito bons. Não é porque a pessoa tá tocando na rua que toca qualquer coisa. Sim, tem de tudo. Tem gente que entra no metrô, você tá voltando uma sexta-feira às 6:30 da tarde pra cá, você pensa, quando que vai parar de tocar essa música? Mas tem vários músicos bons, então é uma cidade que respira todo dia teatro, música e literatura. É muito legal isso aqui da cultura. Senhores passageiros, desculpe la molestia, les hablo com todo el respeto. Podia estar matando, roubando, mas estou tocando a guitarra. Tem isso no metrô que os caras vêm e se apresentam, mas tem realmente músicos que você fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo tocando na rua? Pô, se vocês forem no YouTube e digitarem lá Sonzeira em Buenos Aires, vocês vão achar um vídeo que eu fiz de 2010 de uma banda de rua tocando ska. Meu Deus, o que é aquilo, cara? Um som
alucinante. É um negócio espetacular o que os caras tocam. Eles tocam tipo ska misturado com jazz. Nossa, mas é uma sonzeira animal. Só que um cara desse tá fazendo na rua? Então a Argentina tem músicos excelentes, excelentes, né? Então música não é só tango, vai pro rock. Rock aqui é muito forte. Rock eu acho que é um dos gêneros, além da cúmbia, é um dos gêneros que mais pega, né? E também uma coisa que é engraçada, que você vê, que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, música, cinema e tal, é o humor do argentino. Tem uns programas de TV que você não consegue acreditar que existem. Que é aquele humor bem pastelão, assim, que você fala, não, pode ser que tenha esse tipo de humor. Mas tem um outro humor que é mais engraçado, que é tipo aquele humor inteligente, entre aspas, tipo assim, que é um humor sarcástico. O argentino, ele é muito sarcástico, e é muito engraçado isso mesmo. Outro dia eu vi no Palermo uma pichação num muro que dizia assim, como que é? Chega de verdades, queremos ilusões. Tipo assim, o argentino, ele tem... É um humor totalmente diferente do que a gente conhece no Brasil, né? Então é isso, gente. Hoje o assunto foi esse. Cinema, teatro, literatura, música. Se você também conhece um pouquinho do cinema argentino ou disso tudo que a gente falou, deixa teu comentário aí. O que te chama atenção na cultura da Argentina? Qual o filme argentino que você assistiu e que você gostou? Ou se você quer indicação de filme, pô, tem vários, na verdade, todo ano tem vários. O cinema argentino é realmente sensacional. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aí do YouTube. Você também pode acessar o nosso site www.amorsemlimites.tv e a gente continua em contato, tá? Deus te abençoe.